Oi, eu sou a Aline do Responde Aí e hoje faremos um exercício sobre movimento harmônico amortecido. Então, vamos lá dar uma olhadinha no nosso enunciado e ver como que a gente faz, né? Como que a gente resolve. Então, a gente tem o seguinte enunciado. Duas balanças são constituídas, cada uma por uma mola e um prato, em que se deposita uma massa a ser medida. Observa-se que, para a primeira balança, o prato não oscila. Então, isso aqui é muito importante, ó, não oscila na primeira balança. Mas a balança demora um certo tempo para marcar o valor correto, depois que a massa é posta no prato. Nota-se também que a segunda balança oscila várias vezes, antes que o prato pare e esse valor possa ser lido. Assinale a alternativa incorreta. Importante a gente prestar atenção nisso aqui, ó, que ele quer a alternativa incorreta. Letra A. Na primeira balança, observa-se um regime de amortecimento crítico ou subcrítico. Letra B. Na segunda balança, observa-se um regime de amortecimento subcrítico. Na letra C, quanto mais amortecido o sistema, menos tempo a balança leva para marcar o valor correto. Letra D, se não houvesse nenhum tipo de amortecimento, a balança poderia oscilar por tempo indeterminado. E na letra E, o valor da massa altera a frequência natural de oscilação do sistema massa mais prato mais mola. Então, vamos analisar alternativa a alternativa para a gente ver qual que é a incorreta, tá? Então, na letra A, na primeira balança, observa-se um regime de amortecimento crítico ou subcrítico. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui a nossa balancinha, né, na primeira balança, e ele disse pra gente que ela não oscila e demora um certo tempo para marcar o valor, tá? Beleza, vamos olhar como que é o amortecimento crítico, né, e o subcrítico, tá bom? No subcrítico, o que acontece, né? A gente tem aqui um amortecimento no qual gama sobre 2 é menor do que a frequência natural de oscilação. Então, ele oscila, tá vendo? Ele tá oscilando aqui, tá? Começa oscilando e tal, depois até parar, né? Esse é o subcrítico, né? Só que ele disse aqui que ela não oscila. E nesse subcrítico aqui a gente tá vendo que ela oscila, tá? Vamos ver pelo crítico, né? Pelo crítico, o que acontece? Ó, ele tem esse pico aqui, tá vendo? Porque gama é igual a ômega zero, né? O coeficiente de amortecimento é igual à frequência natural de oscilação. E aí ele tem esse pico e ele não oscila, então simplesmente ele não oscila. Que é justamente o que acontece aqui, ó, né? Na balança 1 ela não tá oscilando. Então, aqui ele diz que ou tem um amortecimento crítico ou, né, é um subcrítico. Então, aqui a gente poderia até dizer que é um amortecimento crítico, porque ela não oscila, tá? Então, essa aqui tá certa, tá? Essa resposta aqui na letra A tá certa. Vamos, então, agora para a letra B para analisar, tá? Na segunda balança, observa-se um regime de amortecimento subcrítico. Aí, a gente pode dar uma relembradinha aqui como que é a segunda balança, né? Na segunda balança, o que acontece? Ela tá oscilando, né? Tá aqui oscilando. E aí, ela oscila antes de marcar o valor, tá fazendo esse movimento oscilatório. E ele disse que está num amortecimento subcrítico. O amortecimento subcrítico, como a gente já tinha visto, né? Gama sobre 2 é menor do que a frequência natural de oscilação, então ele oscila, né? Ele está oscilando até parar aqui, né? A oscilação. Então, o que acontece? A gente poderia sim dizer que ele está no subcrítico, porque ele está oscilando nessa balança aqui 2, tá? Vamos ver então a letra C, porque essa letra B a gente já viu que está certa, né? Na letra C ele diz que quanto mais amortecido o sistema, menos tempo a balança leva para marcar o valor correto, né? Então, o que tem? O que acontece? A gente tem aqui o amortecimento aqui, né, mais amortecido. Qual seria esse tipo? A gente estaria olhando para o amortecimento supercrítico, né? Quando o gama, o nosso coeficiente de amortecimento, é maior do que a frequência natural de oscilação, né? Então, ele nem chega a oscilar, que é o que aconteceu com qual balança? Que é o que acontece com a balança 1. Só que na balança 1, ele disse pra gente que ela não oscila, mas que ela demora um certo tempo, né? Que ela demora aqui um certo tempo para marcar o valor. Então, essa alternativa aqui, ó, tá errada, porque tá dizendo que ela leva menos tempo, né? Para marcar o valor correto. Mas, na verdade, ela demorou um certo tempo, tá? Então, tá contradizendo o enunciado. Então, a letra C está incorreta, tá? Vamos ver por que a letra D tá certa, né? E a letra E. Se não houvesse nenhum tipo de amortecimento, a balança poderia oscilar por tempo indeterminado, né? Então, a gente tem aqui a nossa balança 2. Se nada tivesse influenciando a nossa balança 2, ela ficaria sim oscilando por tempo indeterminado. Porque imagina se a gente não tivesse o efeito do vento, nem nada, nenhum tipo de amortecimento. Ela poderia oscilar ali, ficar oscilando por um bom tempo e um tempo indeterminado, tá? Então, essa resposta aqui, ela tá correta, tá? Então, vamos para a letra E, para a gente ver por que está correta. O valor da massa altera a frequência natural de oscilação do sistema massa mais prato mais mola. Então, como é que a gente tem mesmo a fórmula
da frequência, né, natural de oscilação, né, o nosso ômega, ela é dada por abre raiz K sobre M. Então, aqui, ó, o valor da massa, ele sim, ele tem influência, sim, né, no nosso ômega. E aí a gente chega à conclusão que essa resposta, ela tá certa, né, a letra E. E aí, a resposta que o exercício tá pedindo, que o exercício pediu a resposta incorreta, né, a resposta incorreta, como a gente já viu, a letra C. É isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.